Bom dia, povo lindo de Deus, como é que vocês estão? Todos na santa paz e presença do Senhor, amém? Vamos lá para mais um momento aqui de reflexão com a minha pessoa. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, amém. A mensagem para a nossa reflexão de hoje se encontra no livro de Tiago. Estou aqui com a minha Bíblia, né? Tiago, vamos lá abrir em Tiago 5, versículo 16, diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Gente, é o seguinte, aqui nessa passagem bíblica, Deus está fazendo o que aqui para nós? Dizendo o que aqui para nós? Que nós, né, que servimos a Deus, precisamos orar, precisamos suplicar em qualquer tipo de situação que passamos em nossas vidas. Amém? Então aqui ele enfatiza que a oração de um justo é poderosa e eficaz, né? E isso se deve à fé e obediência à vontade de Deus. Então essa prática, né, nos lembra que todos nós somos pecadores. Você está entendendo? A gente peca, né? Nós pecamos e que promovemos o crescimento espiritual e fortalece os laços da comunidade de fé. Então, essa confissão mútua, né? Como foi dito aqui, precisamos confessar uns pelos, orar um pelos outros e confessar uns aos outros, né? Então, o poder da confissão mútua e da oração um pelos outros para a culpa e para alcançar resultados eficazes. Né? Desculpa, para a culpa não, para a cura. É para a cura. E aí, muitas das vezes, estamos distante do Senhor. Às vezes a gente fica assim, se sentindo que nós estamos distantes de Deus, né? E aí a gente às vezes quer se aproximar, né? Outras vezes não. E aí muitas das vezes a gente não encontra forças. Muitos aí estão sem forças para se aproximar de Deus, sabe? Porque o pecado ele envergonha, né, gente? Nós. O pecado ele envergonha. E aí às vezes nós estamos com sentimentos de tristeza, meios que vazios, sabe? E aí, quando a gente está se sentindo assim, esse sentimento toma conta de nós. E também tem aquele sentimento de culpa, né? A gente se sente muito culpado. É horrível ter aquele sentimento de culpa. Porque muitas das vezes, quando a gente tem esse sentimento de culpa, a gente pensa assim, que estamos andando fora dos caminhos do Senhor. E realmente, quando a gente anda fora dos caminhos do Senhor, a gente tem esse sentimento de culpa, sabe? E esse sentimento é horrível. Às vezes, quando a gente peca, né? A gente sabe que a gente está pecando ali, a gente sabe que a gente está fazendo uma prática pecaminosa ali. E aí a gente continua fazendo, aí a pessoa fica ali, ó, com aquele sentimento, sabe? E aí, quando estamos assim nessa situação, a nossa alma ela tá doente, né? Você pode tirar as conclusões, você tá assim, precisa, tá vazio, tá triste, sabe? Até mesmo as pessoas que servem a Deus, às vezes se encontram nessa situação, né? E aí, nós sabemos onde encontrar a cura, porque a gente tem que fazer o quê? A gente tem que orar a Deus, né? Você tá com esse sentimento de culpa, buscar mais de Deus, sabe? Ajoelhar, orar, porque a gente sabe onde é que tá a cura. Só Deus que pode nos derramar essa cura, sabe? Só Ele. A gente tem que confessar a Ele nossos pecados, o que é que a gente cometeu ali de errado, de ruim, que não agradou a Deus, a gente tem que confessar a Ele. E quando o Tiago fala aqui,
ele nos ensina que ao confessarmos nossos pecados, somos curados. Olha para isso que glória, tá vendo? Então nós precisamos confessar os nossos pecados, primeiramente a Deus. Porque não vai adiantar você, quer dizer, adianta e não adianta você procurar uma pessoa aqui da terra, uma pessoa que você vê aqui sim, que você tem um crédito de confiança, para confessar alguns pecados seus. Mas aquela pessoa pode ser uma pessoa que vai lhe instruir, estar lhe ajudando em orações, lhe instruir em você parar, né? De estar agindo daquela forma que não agrada a Deus, sabe? Mas, muitas das vezes, é bom a gente ter essa pessoa, né, aqui na Terra. Mas o melhor é você confessar a Deus. Você vai perante a Deus, sabe? Você vai lá, se ajoelha, ó Deus, eu fiz isso, eu continuo fazendo isso. Eu sei que é uma coisa que não te agrada, sabe? E eu preciso que o Senhor me liberte, porque não tem como você ser, sem a pessoa servir a Deus e servindo a Deus, não tem como estar naquela prática do pecado, sabe? E aí nós sabemos que quando a gente confessa nossos pecados ao nosso Deus, nós obtemos a cura espiritual, entendeu? Aí você já sente um alívio, né? Você já sente uma paz no seu coração, sabe? Que Deus está vendo ali que você é fraco naquela área. Você está entendendo? Então por isso que temos que confessar nossos pecados, né? Então esse é um mistério que pertence a Deus, mas podemos entender que isso acontece porque trazemos à luz aquilo que está em oculto. Então quando a gente peca, nós trazemos ali o que está em oculto à luz, porque Deus é a luz. Então ele revela ali a luz. Uma coisa é você entrar em um lugar escuro, e aí você entrou naquele lugar escuro, você não está enxergando nada, né? Mas quando você acende a luz, você não enxerga as coisas. Então o pecado faz com que a gente tenha essa atitude aqui em relação a isso, sabe? Porque a luz, ela revela o oculto, né? Então, em outras palavras, ao confessarmos, estamos manifestando a Deus o nosso desejo de abandonar o nosso pecado. Então, assim, quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, o nosso desejo é o quê? Nós estamos manifestando a Ele o nosso desejo de abandonar o nosso pecado. Né? E aí, naquele momento, a gente reconhece que somente Ele é capaz de nos perdoar e curar, né? Então, assim, amados e amadas do meu coração, você que está aí nessa situação meio que chata, sabe? Que é realmente chato esse sentimento, né? De tristeza, de angústia no coração, né? Aquele sentimento vazio, né? E principalmente aquele sentimento de culpa, que é horrível. Quem já passou por isso sabe. Eu já passei por isso, sabe? E assim, é um sentimento chato, horrível, né? E assim, você indo confessar a Deus, Deus não vai apontar você. Deus, ele vai ouvir, né, sua confissão e vai lhe perdoar e vai apagar o pecado. Agora sim, você confessou, você não pode voltar mais àqueles hábitos, né? De estar ali pecando, a mesma aquela situação. Deus já te perdoou. Aí você vai continuar. Aí depois vai para Deus de novo, Deus perdão. Aí Deus perdoa. Aí vai e fica, né? Se analise e veja que realmente não está sendo bom para você. Não está sendo bom para Deus. Quer dizer, para você, que dirá para Deus? Né? Porque se você se sentir um sentimento chato dentro de você, imagine Deus. Você está entendendo? Então, amados e amadas do meu coração, receba essa palavra em nome de Jesus. Confesse os seus pecados, né? Caso você tenha aí alguns ainda que não foram confessados ao nosso Deus, para sermos curados, né? E você pode também confessar alguma pessoa de sua crédito de confiança, que não vai querer lhe apontar. Mas eu prefiro mais aconselhar que você confesse a Deus, que Ele tem a solução. A pessoa aqui na Terra vai lhe aconselhar a fazer isso e aquilo, mas não vai ter uma solução, sabe? Então vá logo direto na fonte, que é o nosso Deus. Amém? Um beijão e fiquem com Deus.
e até as próximas, em nome de Jesus, assim, Ele permitindo, né, estar aqui para passar uma palavra para você de consolo, né, de motivação, de incentivo a você sempre ir pelo certo. Amém? Beijão e até as próximas. Tchau, em nome de Jesus,